Glória a Deus. Deus faz como quer. Deus é bom demais. E aqui nós estamos mais uma vez para juntos aprendermos a palavra do Senhor. Uma noite fria, aonde choveu o dia inteiro. E aqui nós estamos juntos para nos alimentar da palavra do Senhor. Assim como o nosso físico precisa de alimento, a nossa alma precisa de sustento, não é? Senão ela padece. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe aos irmãos que estão aqui na sede, aprendendo a palavra do Senhor, os irmãos que estão pela internet, estão nesse momento participando conosco. Obrigado, meu irmão, participando desse culto conosco. Bênção demais. Sem delongas, nós vamos já. Abra sua Bíblia comigo, irmãos, por favor. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Estamos falando sobre a nova ordem mundial. Dentro deste tema, nós estamos aprendendo sobre os reinos, o que há de acontecer com a igreja, tanto neste tempo que antecede o período da grande tribulação e o reino do anticristo. Nós estamos aprendendo nós vamos aprender ainda o que vai acontecer aqui nessa terra depois que a igreja for arrebatada, porque nós cremos no arrebatamento antes da grande tribulação. Nós somos pré-tribulacionistas, acreditamos nisso. Então nós estamos esperando o Senhor voltar, e depois que voltar nós vamos aprender também coisas maravilhosas. Completando a semana passada que nós estávamos aprendendo aqui na casa do Senhor, assunto de suma importância para nós, que faz parte da base da nossa fé, daquilo que nós cremos, daquilo que nós acreditamos na palavra do Senhor. Então, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 51, nós temos um dos textos esclarecedores a respeito da ressurreição, da vida após a morte. E nós acreditamos neste momento onde a igreja do Senhor se encontrará com o Senhor. Não é a segunda vinda, mas é a vinda do Senhor para a igreja. Amém? Então 1 Coríntios capítulo 15, verso 51, diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Então se Paulo está dizendo que é um mistério, é algo revelado à igreja. Então todo o capítulo 15, o apóstolo Paulo está tratando sobre a ressurreição, falando sobre a vida após a morte. Então neste momento da ressurreição, aonde Paulo está tratando com a igreja de Corinto a respeito da vida após a morte. Então todo o capítulo 15, nós vemos a explicação de Paulo concernente à ressurreição dos mortos. Então no capítulo 15, verso 51 diz: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Primeiro ele vai falando para nós que nem todos dormiremos, ou seja, nem todos passaremos pela morte, mas todos serão transformados. Então Paulo vem falando sobre a morte, e ele diz que nem todos dormiremos ou passaremos pela morte, mas que todos seremos transformados. Na segunda vinda de Jesus, nós não seremos transformados, mas na vinda em secreto de Jesus, no arrebatamento, todos serão transformados. Todos passarão pela transformação desse corpo. Por isso que ele vai dizer para nós em todo o capítulo que aquilo que é corruptível é necessário que se torne incorruptível, ou seja, nessa transformação a encontrar com o Senhor. Note que o Senhor não pisará, nós vamos fazer distinção entre a vinda em secreto e a segunda vinda. Nesta vinda do Senhor para a igreja, ele não pisa na terra, mas na segunda vinda ele pisa na terra. Porque nesta vinda do Senhor, a igreja se encontrará com o Senhor nos ares. Então, se encontrará com o Senhor nos ares. Então, o apóstolo Paulo vai dizer para nós que isto é um mistério, que na realidade é um mistério, é revelado à igreja, porque a igreja é um mistério para o mundo. A igreja é um mistério. Irmão, se tem uma coisa que perdurou
ou perdura até hoje, é a igreja do Senhor estabelecida. É a igreja que ele estabeleceu nele mesmo. É a igreja estabelecida nele. Quando ele diz a Pedro: ó, tu és Pedro sobre esta pedra. Então há um trocadilho de palavras. Tu és Petros, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Petros é uma pedra pequena. Pedra é a pedra rocha, a pedra angular, que é Cristo. Então, naquele momento do trocadilho de palavras, diz assim: tu és Petros, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não é a autoridade que ele delegou a nós sobre espíritos malignos ou anjos caídos. Essa autoridade que o Senhor delega à igreja é uma autoridade sobre espíritos malignos, mas quando ele diz que a chave que ele entrega para Pedro, e nessa autoridade de edificar a igreja, ele edifica nele, e é ele que tem o poder, porque esta autoridade foi-lhe confiada. Por isso, quando ele voltar em glória, a sepultura e o Hades terão que dar o corpo e a alma dos filhos de Deus. Amém? Haja vista que são duas coisas distintas: sepultura e Hades. Sepultura no grego significa minemeton, ou seja, é a sepultura, é onde nós cavocamos na terra e o corpo jaz ali. O corpo entra em decomposição, mas a alma não entra em decomposição. A alma, ela permanece num outro ambiente chamado Hades, que significa inferno. Então, o corpo se desfaz porque é pó e volta ao pó, mas a alma vai para um lugar de descanso, e o espírito volta para Deus que o deu. Então, nessa tricotomia humana, o corpo se desfaz, a alma vai para um lugar ou de descanso ou de tormento. Haja vista que quem parte dessa vida, irmão, sem Deus, sem Cristo, parte na vida sem Cristo, já começa a desfrutar do tormento eterno. Só que na alma, sem ter um corpo. É por isso que o símbolo de lago de fogo, que queima de fogo e enxofre, o símbolo do lago de fogo, é para denotar a nós que o poder do fogo tem poder sobre a matéria. Sobre isso aqui. O poder do fogo não tem poder sobre a alma, mas tem poder sobre a matéria. Então, quando fala em Apocalipse que o Guerrinã, conhecido como Geena, que queima de fogo e enxofre, que é um tormento, ali mostra para nós, bem explícito, que o que vai sofrer é o corpo. Por isso que na ressurreição do ímpio ressuscita para a vergonha eterna. É naquele momento em que o corpo volta, a alma volta ao corpo e se encontra no juízo de Deus e recebe a condenação eterna, que é a segunda morte, que é a morte eterna sem Deus, que é o distanciamento completo sem Deus, que vai receber o corpo. Aí, no inferno Guerrinã, lago de fogo que queima de fogo e enxofre, aí o bicho não morre, o fogo não se apaga. Por quê? Porque é uma alusão a um sofrimento na carne, a um sofrimento no físico. Você já queimou o braço, alguma coisa? Você já queimou? É dolorido, não é? Agora olha só, imagine viver a eternidade queimando. Então o ímpio vai ressuscitar, como o justo também vai ressuscitar na ressurreição. Só que o justo ressuscita no arrebatamento da igreja, nesse rapto secreto da igreja. Neste momento do arrebatamento, que é o momento onde Jesus vem, neste arrebatamento, une-se o físico e espiritual, se encontra com o Senhor nos ares. Aleluia. É aí que cumpre a palavra que Jesus disse, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Amém? Então, olha só, então o apóstolo Paulo está dizendo para nós que isto é um mistério. Se é um mistério, é algo revelado para a igreja. Então ele associa este mistério que passa a ser revelado, de forma a ele pegar a cultura do seu povo, porque o texto vai dizer para nós no verso 52,
que no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Este é o momento do rapto. É o momento do rapto da igreja. É o momento do arrebatamento, do raptus. Essa palavra raptus, no grego, significa tomar com força, tomar com violência. E nós vamos aprender, irmãos, esta mesma palavra rapto, ela tem derivações no sentido original e nós vamos aprender. E você vai ver que interessante que é. Mas olha só, para não ficar só nisso, quando Paulo fala que é um mistério e passa a ser revelado à igreja do Senhor, e nessa esperança nós vivemos, ele atribui o fato que vai acontecer com a igreja naquilo que era costume de seu povo. Lembra semana passada que nós falamos da trombeta? Para que era necessária a trombeta, o toque da trombeta? Para duas coisas, semana passada nós falamos, você que anotou, convocação da assembleia e partida. Lembra que nós falamos do tabernáculo a semana passada? Ou seja, quando se tocava as trombetas, abra lá a sua Bíblia, Números capítulo 10. Porque Paulo está dizendo, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Aqui faz alusão, uma coisa muito interessante, irmãos. Isto daqui não faz alusão às trombetas que serão tocadas para as pragas virem sobre a terra. Amém? Eu vou esperar você encontrar, eu quero que você anote isso no seu caderno que você está anotando, para não fazer confusão. Porque alguém pergunte assim, pastor, mas essa ante a última trombeta não faz alusão às trombetas que serão tocadas e as pragas serão vindas sobre a terra? Não. O apóstolo Paulo não está falando sobre esta trombeta que vai ser derramada a ira de Deus sobre a terra. Não é esta trombeta. Ante a última trombeta, eu quero explicar para você com calma. Você encontrou Números 10? Amém? Então faça a leitura, por favor. Verso 1. Olha só, então, Deus disse para Moisés, falou o Senhor a Moisés, eu quero que você faça 2 trombetas, e nessas 2 trombetas, cada uma tem um significado, cada um tem um propósito, porque tudo que Deus cria tem um propósito, até o ser humano. Nós não estamos aqui apenas para preencher um espaço nessa terra. Deus tem um propósito na nossa vida, Deus tem um propósito na nossa escolha, Deus tem um propósito para nós. Então, a partir do momento que o Senhor, Ele manda Moisés construir de prata batida, essas 2 trombetas, elas têm um propósito. Agora, olha só, para Deus não tem primeiro e segundo. Nessa linguagem de Deus, não tem primeiro e segundo. A primeira trombeta, a segunda trombeta. Porque o sentido das coisas para Deus é, eu sou o começo e o fim. Nesse meio que é preenchido entre o primeiro e o fim, todas as coisas têm um propósito dentro da sua criação. E Deus já existe, antes mesmo de todas as outras coisas existirem. Por isso eu sou o primeiro e o último. Sempre para Deus, Jesus vai dizer, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, tudo que há no meio entre o primeiro e o último, o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor tem propósito, o Senhor já existe. Está entendendo? Aqui para mostrar a deidade de Cristo. Então, primeiro e último. Quando o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, que o soar da trombeta, o sentido da última trombeta, não quer dizer que outras trombetas soarão. Se fala a última, porque é a primeira que foi feita com propósito e a segunda foi feita com propósito. Então ele fala a primeira e a última. Porque para Deus nessa linguagem sempre é primeiro e último.
Para Deus, ele utiliza essa forma de linguagem. Olha o que ele vai dizer, se você subir um pouquinho no 1 Coríntios capítulo 15, olha só, abra sua Bíblia. Culto de ensino é culto de Bíblia. Então, vamos lá. Culto de ensino é culto da palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, verso 45. Olha o que ele vai dizer a respeito do primeiro e último, nessa forma de linguagem. Ó, o verso 45 está dizendo assim, ó. Assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Olha que coisa interessante. Por que ele não disse segundo homem, já que o primeiro homem foi Adão, como referência, e daqueles que nascessem depois de Adão, seriam feitos à sua imagem, do qual nós nascemos a feitura de Adão. Olha só, mas como nós estamos em Cristo, nós somos regenerados no último Adão, porque o primeiro Adão falhou, o primeiro foi feito com propósito, e ele falhou. Precisou vir o segundo, mas para Deus não tem segundo, para Deus tem último, porque não tem outro além de Cristo. Não tem o que completa Cristo, não tem o complemento de Cristo, ou seja, é o primeiro Adão, figura do homem caído, e segundo Adão é a figura do homem vivificante, daquele que tem a viva esperança de uma vida em Deus. Eu posso dizer que é o plano perfeito em Deus, antes de Adão pecar, então primeiro e último. Olha a linguagem de Deus. Então se o primeiro Adão falha, que o apóstolo Paulo está dizendo, que o primeiro falhou, agora o último fez muitos à sua semelhança, por isso ele é o último, não tem outro além de Jesus. Então primeiro e último. Na trombeta, o apóstolo Paulo também vai dizer a mesma coisa, ele vai dizer assim, antes do soar da última trombeta. Olha que coisa interessante. Se a primeira trombeta é o chamamento da assembleia, é o chamamento daqueles que vão compor uma reunião, a última trombeta é a trombeta que soa para se retirar, para desarmar a tenda, aleluia, para deixar a essa vida, para viver uma outra vida. Se a primeira trombeta é a trombeta que chama para sair para fora, que é a igreja, o que significa igreja? Eclésia, chamados para fora. Ou seja, a trombeta soou quando Deus nos chama para fora da vida velha que nós estávamos vivendo. Somos vivificados em Cristo, aguardando o soar da última trombeta. A última trombeta é para quê? Para sair do ambiente, para mudar de posição, para sair de patamar, para ir para um outro lugar, aleluia. Olha como que todas as coisas na Bíblia têm sentido, aleluia, eu fico maravilhado em Deus isso, não é? Olha como que tem sentido, por quê? Porque na última trombeta é a mudança. Então Paulo vai dizer assim, antes de tocar a última trombeta, no momento, no abrir e fechar de olhos, a trombeta ela vai soar. Que trombeta é essa? A última trombeta. Aleluia. Tudo tem sentido na palavra de Deus, irmão. Tudo tem sentido. Por isso que ele fala que é um mistério. Por isso que ele vai dizer que é um mistério. E que passa a ser revelado para a igreja. Este mistério que passa a ser revelado para o corpo de Cristo. Porque olha o que ele vai dizer para nós, já que é mistério, o Senhor ele sempre tem essa palavra para dizer mistério para aquele que não compreende, porque é um mistério. Olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 2, a respeito do mistério, que é o que aconteceu conosco um dia. Antes tudo isso aqui era mistério para nós, como disse a nossa irmã Josefa, não é? Tudo isso aqui era mistério, que passou a ser revelado. Na busca intensa, na busca do Senhor, o Senhor se revela. 1 Coríntios capítulo 2, verso 6. Diz assim, todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério,
o qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas olha só que coisa linda, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Irmão, nunca uma pessoa vai abandonar a vida velha se antes a nova vida não for revelada. Não adianta nós batermos na tecla da santidade se primeiro a santidade não for revelada. Aleluia. Não adianta nós falarmos, ter o desejo da eternidade, se a eternidade não foi revelada. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo assim, isto é um mistério. Por isso que eu quero, irmãos, que vocês entendam em nome do Senhor Jesus. Se você já tem a plena convicção de que isto que foi revelado a você, e nessa convicção da eternidade, você caminha sem desviar nem para a esquerda nem para a direita, buscando sempre o Senhor, esta revelação deixou de ser mistério, porque já tem algo revelado por quem? Pelo Espírito Santo. Se uma pessoa que caminha com Deus não tem desejo na eternidade, na vida com Deus, na vida com o Senhor, ainda continua sendo mistério e não foi lhe revelado. É isso que Paulo está dizendo. Irmão, a eternidade é revelada em nós quando ainda nós estamos vivos. Quando nós estamos nessa vida, a eternidade é revelada, que o que nos faz vencer a cada dia, a nós mesmos, é a revelação da eternidade, que já deixou de ser mistério. Porque ele está dizendo as coisas que nós não compreendemos, por quê? Porque não vimos e nem ouvimos. Deus revelou pelo seu Espírito, aleluia. Você já percebeu o hino da harpa que a gente canta? Se eu não me engano é o 2. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei, quando o Senhor meu voltar, livre terão de pecar e de toda tentação. Olha só. Como que começa a canção? Ó, que saudosa lembrança. Espera aí. Só pode ter saudade de um ambiente quem já esteve lá. Você já esteve no céu? Por que você canta essa canção? Você já esteve no céu? Mas o Espírito que há em você já esteve lá. É Ele que nos move, irmão. A eternidade move em nós. A eternidade move dentro de nós. Aleluia. Quando você cantar o hino 2, você observa a letra. Você vai ver que é o Espírito de Deus revelando a nós a eternidade. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Por quê? Porque Deus revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Por isso que Paulo está dizendo assim, irmãos, olha só. Por isso que ele está dizendo assim, a sabedoria do mundo, ela é tão pequena perante a sabedoria de Deus. Esta conversa que nós estamos tendo nesses ensinos, a sabedoria do mundo é tão pequena que não se compara à sabedoria de Deus, do qual Ele nos ensina. Nós nessa noite ouvimos a irmã José dizendo assim, eu posso ser iletrado, posso não saber ler e escrever, mas se eu saber o caminho da eternidade. Está entendendo? Eu não combinei nada com a Josefa de dizer isso. Deus está mostrando para nós, irmãos. Amém? Então olha só, quando nós falamos sobre esse mistério, muitas pessoas que caminham com Deus ainda têm esse mistério dentro de si.
por isso que o medo da eternidade fala muito mais alto. O medo da eternidade fala muito mais rápido, ou muito mais alto. Você já percebeu pela história da igreja que muitos morreram antes de nós e que deram as suas vidas por amor a nós e não pouparam a sua vida e não negaram a sua fé? O que fez essas pessoas não negar a fé? A revelação do céu dentro deles. A revelação do céu dentro deles. Quando nós temos o medo daquilo que nós não conhecemos, nos coloca prisioneiros deste entendimento. Quando nós passamos a conhecer o lugar da qual nós vamos, irmãos, isso é muito glorioso demais. O que eu estou falando para você é glorioso demais. Por quê? Porque é revelação. Deixou de ser mistério para ser revelação. Amém? Então o que Deus quer revelar para nós é que existe vida após a morte. E que este momento antecede a um grande momento que vai acontecer no mundo, que é um período de tragédias no mundo. Quando o apóstolo Paulo fala para nós que este momento que antecede a vida após a morte, é um momento onde nós não entendemos e não compreendemos quando será, mas que antecede um período negro da humanidade. Quando nós olhamos para Mateus 24, a Bíblia vai dizer para nós que Cristo virá de modo inesperado. Cristo virá de forma inesperada. Mateus 24, verso 36. Olha só, irmãos. Abre sua Bíblia que eu quero fazer uma comparação aqui. Mateus 24, 36 diz assim: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Que Jesus está dizendo quando ele estava na pessoa física, sem ser divino. Ele abriu mão da divindade, se transformou em semente humana. Por isso que ele está dizendo, unicamente o Pai, nem anjo, nem filho. E como foi nos dias de Noé, ele pega a figura de Noé, o que aconteceu, o passado de Noé, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Agora olha só, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Olha só, raciocina comigo. Se Jesus vem de um modo em que as pessoas não perceberão, porque o texto vai dizer, eu vou acompanhar com você, e o texto vai dizer que eles não perceberam Noé entrando na arca. Irmãos, você parou para analisar como que pode um homem ter uma ordenança? Raciocine comigo. Noé, você vai entrar na arca e vai colocar os animais dentro da arca. Você vai colocar casais, vai ter animais que você vai colocar mais do que um casal, e vocês vão colocar todos os animais na arca. Imagine um homem com os seus filhos, indo atrás dos animais, e colocando dentro do barco, e o verso seguinte diz assim, ó, e não perceberam. E não perceberam. Então, o que nos dá a entender é que as coisas estavam ocultas, de forma a não haver percepção, porque eles estavam cegos, céticos para aquilo que Deus havia dito. Porque o texto vai dizer para nós que eles entraram na arca, e quando veio o dilúvio, eles não perceberam. Então denota para nós, irmão, que a vinda de Jesus, como ele disse aqui, será um momento em que as pessoas não perceberão. Somente vai perceber e ter a sensibilidade aqueles que já tiveram revelado o mistério na sua vida. A vida após a morte, a vigilância, está prudente, está entendendo o momento que está sendo vivido.
Porque chegou o momento em que Noé termina a arca. Noé terminou a arca. A Bíblia não mostra para nós, nem nenhum outro texto de que forma foi. A Bíblia só mostra para nós que no determinado momento Noé entra na arca com os animais e a sua família. E eles não perceberam. Então mostra para nós que o advento da vinda de Jesus, que precede a segunda vinda, ela mostra bem claro para nós que não será para todos, porque é mistério. Nem todos tiveram a revelação do mistério. Nem todos caminham tendo o céu dentro dele. Nem todos caminham tendo o entendimento da eternidade. Porque estão presos a uma vida terrena. Qual é o texto que Jesus mostra? Comiam, bebiam e casavam-se. Aqui não tem nada demais. Só mostra que eles estavam distraídos. Aqui Jesus não cita os pecados vividos que aprisionam a pessoa, somente um estágio de não estar percebido. E pela falta de percepção do que estava acontecendo, irmão, imagine alguém: ô Noé, o que você vai fazer? Eu vou pegar um casal de animal. Para fazer o quê? Para colocar na arca. Deus falou para entrar na arca. Imagine Noé vindo com o elefante, vem. O que você vai fazer, Noé? Vou colocar na arca. Por quê? Porque Deus mandou. Agora olha só, quem estavam vivendo uma vida sem a percepção de entender o momento que estavam vivendo, Noé está louco. Irmãos do céu, o que Jesus quer revelar para nós é isso. É estar apercebido, porque isso é mistério. Isso é revelado somente àqueles que buscam ao Senhor, àqueles que se entregam ao Senhor, àqueles que se consagram ao Senhor, àqueles que entendem qual é o momento que estamos vivendo. Todas as profecias estão convergindo para a volta do Cristo que antecede o período da grande tribulação. Porque o texto mostra que eles não perceberam e veio o dilúvio. Irmão, agora olha só o que é o mais interessante. A Bíblia diz que Deus lacra a arca por dentro e por fora. Por fora Noé passou betume, mas Deus lacrou a porta. Então mostra para nós que homem nenhum consegue abrir. Somente o Cristo. Estamos vivendo numa crise existencial e espiritual, irmãos. Mas eu creio que ainda tem os remanescentes do Senhor que estão vigilantes. Amém? Estão vigilantes. Estão vigiando. Comer, beber e casar. Veio o dilúvio. Agora, olha que interessante o que Jesus vai dizer em Lucas. Abra sua Bíblia. Tudo conexão de texto, que é o que nós temos na nossa mão. Lucas 21. Já que estamos falando sobre arrebatamento, eu creio no arrebatamento. Amém? Agora olha só. Lucas 21. Olha o que Jesus vai dizer a respeito desse tempo que nós estamos vivendo. Lucas 21. Como na realidade a distinção, o que Deus vai fazer com os judeus e o que Deus vai fazer com a igreja. Lucas capítulo 21, verso 24. Diz assim, aqui Jesus está falando sobre o futuro. Não sei se no seu tem o tema, debaixo do capítulo 21, verso 5, tem um tema, Jesus fala sobre o futuro. O que estava por acontecer para os judeus e o que estava para acontecer com os gentios. Há uma distinção. Há uma distinção aqui. O que Jesus faz para os judeus e o que Jesus faz para os gentios. Então a pergunta de Jesus, ou a fala de Jesus para os seus discípulos era em questão ao templo. Eles tinham um templo e que era suntuoso, construído por Herodes o Grande. Era grande. Então Jesus começa a falar sobre o templo. Ele fala da destruição do templo, verso 5 em diante.
E dizendo, alguns a respeito do templo que estavam ornado e formosas pedras e dádivas, disse, quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. E perguntaram dizendo, mestre, quando serão, pois, estas coisas? Que sinal haverá quando isso estiver por acontecer? Aí Jesus ele vai dizer a respeito que iria acontecer, não somente em Jerusalém, mas que iria acontecer no mundo, em um tempo da graça, que é este tempo que nós estamos vivendo. Então, a profecia de Daniel dava a queda do templo e a assolação do povo judeu, e Jesus vai confirmar esta profecia, porque ele vai dizer assim, olha, isso foi dito pelo profeta, e na sua profecia isto vai acontecer. Então Jesus começa a dizer que sinais aconteceriam, ou que antecederiam, que na realidade foi a derrubada do templo no ano 70, depois de Cristo. Então no ano 70 depois de Cristo, esse templo, na profecia de Jesus, na profecia de Daniel, se cumpre em destruição. Então nesse período da graça, olha o que Jesus vai dizer no verso 24. Vem a assolação sobre a nação de Israel, vem a assolação sobre o povo de Israel, vem o mal sobre o mundo em um tempo, aí ele vai dizer assim, ó, no verso 24, e cairão a fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se completem. Que tempo é esse? O tempo da graça. O tempo que se finda para os gentios. Aqueles que morreram nesta graça, haverá de passar por este arrebatamento. Ou seja, o que vai acontecer com a igreja no arrebatamento é profecia de Jesus. É profecia do Cristo. Aonde este rápido vai encerrar o período dos gentios para começar aquela última semana de Daniel. Então olha só que interessante, nesta última semana de Daniel, as assolações para o povo judeu e para a igreja que ficou. Para aqueles que se prostituíram com vinho da prostituição. Então neste período da igreja, aonde se completa esta graça, haverá de acontecer o toque da última trombeta, aonde os mortos ressuscitarão primeiro e os que ficarem vivos serão transformados a encontrar com o Senhor nos ares. Agora, olha a comparação que Jesus faz, concernente à volta dele. Porque se eu creio que Jesus ele vem, e na coerência bíblica, há um tempo específico distinto da segunda vinda, eu tenho que entender que este evento, que antecede este momento de dor no mundo, será o rapto da igreja. Aonde a Bíblia vai dizer para nós, olha só, aonde a Bíblia vai dizer para nós que neste momento em que a igreja será arrebatada, Jesus ele usa uma palavra muito comum da sua época. Olha a palavra que Jesus dá, concernente a este rapto. A Bíblia mostra para nós em Mateus capítulo 4, verso 5, que Jesus utiliza a palavra parambanho como rapto, transportar de um ambiente para outro. Se o rapto da igreja é o transporte de ambiente, transportou-se de ambiente, raptou com força para um outro ambiente. Isto é raptos, que é o que vai acontecer. Esta palavra era utilizada quando se pegava na mão de alguém e levava-o a um outro ambiente. Não pode se comparar à segunda vinda, que Jesus não vai tirar ninguém do seu ambiente, ele vai se apresentar às pessoas na segunda vinda. No rapto, ele vai tirar a pessoa de um perigo. Na segunda vinda, ele vem para livrar do perigo. Tirar do perigo, rapto, arpazo, paralambanho, ou seja, tirar do perigo, transportar para revelar algo. Então olha o que diz Jesus no Mateus capítulo 4, verso 5.
Eu gosto muito desse texto, porque esse texto aqui é muito esclarecedor. Ó, Marcos capítulo 4, verso 5. Ó, perdão. Mateus capítulo 4, verso 5. Ó, é o momento da tentação de Jesus. Agora, ó, preste comigo a atenção que eu quero ensinar algo importante. Deus, ele é físico ou é espírito? O Espírito Santo é físico ou é espírito? O diabo é físico ou é espírito? Olha só que interessante. A Bíblia diz que Jesus acaba de ser batizado. Jesus estava no Jordão sendo batizado por João Batista para cumprir princípio de justiça. Se Jesus não tivesse descido as águas, não era obrigatório o símbolo do batismo. Não era obrigatório o símbolo de imergir nas águas. Não era necessário. Mas ele diz para João, é necessário cumprir-se toda a justiça de Deus. Jesus não precisava ser batizado. Ele só cumpriu princípios de justiça de Deus. E todo juízo de Deus vem dos princípios de justiça que Jesus praticou. Nós seremos condenados, olha só, nós seremos condenados com a transgressão do qual Jesus praticou justiça. Jesus praticou justiça, nós transgredimos nesses pontos. Seremos julgados por isso. Amém? Então, quando Jesus fala para João Batista assim, ele fala assim: convém-se cumprir toda a justiça de Deus. Então, se é justiça, naquele momento do juízo não tem dois pesos e duas medidas. É justiça. Porque o Cristo, que é o modelo, praticou justiça. Amém? Então, olha só. Quando Jesus, ele desce as águas, o testemunho do Pai e o testemunho do Espírito sobre Jesus. Por quê? Porque o céu se abre e de uma forma verbalizada, ele diz assim, Deus diz assim: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. E na figura da pomba pousando sobre Jesus, note, a pomba pousou sobre Jesus. O que significa sobre? A unção para o início do seu ministério. Por que a igreja primitiva, quando estava em Atos 2, o Espírito veio sobre? Porque ali é o símbolo da aprovação de Deus com o nome de unção. Unção é muito mais do que nós chorarmos, do que falarmos línguas. Unção é uma autorização de Deus para fazermos e exercermos alguma coisa. Isto é unção. Aí peguei na mão do irmão naquela unção. Unção é a autorização de Deus para exercer uma função. Jesus disse: fiquem em Jerusalém, vocês estão prontos, mas fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aleluia. Por quê? Porque o Espírito vem sobre. O Espírito dentro, se você quiser anotar, pode anotar. O Espírito dentro promove mudança interior. O Espírito sobre, unção, aprovação de Deus para exercer tal coisa. Então, quando o Espírito pousa sobre aqueles que estavam no cenáculo, eles foram cheios de Deus para agora capacitados pelo Espírito para exercer função. Quando Jesus estava na água, e Jesus ele sobe das águas, o testemunho do Pai, o testemunho do Espírito, estavam comprovando aqueles que estavam como testemunhas de que aquele ali era o Cristo. Agora olha só que coisa interessante. Quem que levou Jesus para o deserto? Hã? Quem que levou Jesus para o deserto? O diabo. A pessoa fala assim: ai pastor, estou no deserto, meu Deus do céu, que prova. Mas quem levou para o deserto? Foi Jesus, foi o Espírito. Porque o texto começa dizendo assim: então foi conduzido pelo Espírito. Irmão, preste atenção numa diferença. Esta palavra conduzir é trazer direção. Essa palavra conduzir é levar para um propósito. Porque o texto vai dizer para ser tentado pelo diabo.
Então quem levou? O Espírito. Conduzido ele foi pelo Espírito. Ou seja, é a mesma coisa, você pega um táxi e fala assim, eu quero ir em tal rua. O taxista sabe qual é o caminho, ele vai te conduzir até o local que você não conhece. Ele vai levar você até o local que você nunca foi, mas ele já esteve lá. Então ele vai levar você a um lugar. Ele vai conduzir você. Quando o Espírito de Deus conduz Jesus até o deserto, Jesus não esteve lá. Mas o Espírito Santo de Deus o conduziu até aquele ambiente. Para ser tentado pelo diabo. Está aqui o texto. Para ser tentado pelo diabo. Agora olha só que coisa interessante. A palavra que ele vai usar depois, no momento do encontro, porque no momento do encontro é o momento final. É o final dos 40 dias e 40 noites. Naquele momento do final, um encontro de reinos. Reino da luz, reino das trevas. Neste encontro, Satanás faz uma coisa interessante. Satanás o que é mesmo? Espírito, né? O que é o Espírito Santo? Espírito. O que é Deus? Espírito. O que é o diabo? Espírito. Agora olha só. A Bíblia diz no verso 5, acompanhe comigo no seu texto, ó. Então o diabo o transportou. Olha o fenômeno que aconteceu. Por quê? Porque eles estavam no deserto. Eles estavam no deserto. Mas agora o diabo transportou, ou seja, o diabo o que é? É espírito. Ele tomou com força. Ele tomou com violência. Paralambanho. Transportar com força. Ele pegou daqui e levou aonde? Onde que ele levou Jesus? Hã? Mas Jesus não estava no deserto? Olha só a palavra, transportar. Ou seja, Jesus estava aqui. O diabo pega ele daqui e leva para a cidade santa Jerusalém. Jesus estava no deserto. Ele pega Jesus daqui e leva para a cidade santa. E o que ele faz na cidade santa? Hã? O lugar mais alto do templo. Ele pediu autorização para o sumo sacerdote para usar o templo. Irmão, eu estou falando isso aqui, eu estou tudo arrepiado, mas presta atenção no que eu vou dizer. Quando o diabo transporta Jesus daqui e leva para o alto da cidade, o lugar mais alto da cidade, ele mostrou tudo da cidade. Essa palavra raptar, transportar, é o que é utilizado para dizer assim, tomar com força, transportar de ambiente. É quando Jesus vier buscar a sua igreja. É quando Jesus vier transportar a sua igreja. Ele vai tirar a igreja daqui e vai raptar, levar, tomar com força. Se o diabo transportou Jesus, o que dizer do Senhor dos Senhores? Não tem como nós não dizermos, irmãos, que o arrebatamento da igreja não existe. É antibíblico nós dizermos que o arrebatamento não existe. Não tem como nós refutarmos estas verdades comparativas da Bíblia concernente ao arrebatamento da igreja.
O arrebatamento da igreja é real. O fenômeno arrebatamento da igreja é real. Paralambanho mostra para nós que é tirar, transportar de um ambiente e levar para outro ambiente. Jesus estava no deserto, o diabo transporta Jesus para o alto da cidade, no lugar mais alto do templo. A mesma palavra utilizada para o arrebatamento. Rápido. Transportar de ambiente. Depois o texto vai dizer para nós, lá embaixo no verso 8, mais de uma vez, a Bíblia vai mostrar para nós, verso 8, novamente o transportou a um monte muito alto, e mostrou os reinos deste mundo, meu Deus. Irmão, olha só, por mais alto que nós venhamos subir, nós nunca vamos conhecer os reinos deste mundo. Está entendendo? Nós nunca vamos conhecer os reinos do mundo todo. Aqui a Bíblia diz que o diabo transportou Jesus. O diabo o que é mesmo? É um espírito. Jesus era físico. Que fenômeno é esse, meu Deus do céu? É inexplicável isso. É inexplicável. Transportar para um lugar e abrir a revelação do mundo diante de seus olhos. Isto é paralambanho, ou seja, tomar com força, transportar de ambiente, levar para um outro lugar. É isso que Jesus vai vir fazer com a igreja. Que mais? Olha o que a Bíblia diz para nós em Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20. Eu estou provando, irmãos, porque é necessário a gente fazer isso, porque eu estou falando sobre o arrebatamento da igreja, e existe uma linha de corrente teológica que diz que não existe o arrebatamento da igreja. Então, contra estas fontes não existe refutação. Contra esses textos não existe refutação. Porque são textos bíblicos, de forma a linguagem ser no modo original. Mateus capítulo 20, verso 17. Olha o que diz o texto. Mateus capítulo 20, verso 17. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes. Chamou, essa palavra chamar, a Bíblia mostra para nós, presta atenção na forma com que Jesus faz isso. Jesus estava com uma multidão, fariseu, multidão. O que Jesus fez com seus discípulos? Discípulos. Está o texto, está aí ou não? Está assim, está? Discípulos. Tem multidão aí? Tem multidão? Não. Jesus chamou os discípulos. Então essa palavra, aleluia, significa paralambanho, ou seja, apartar, trazer, levar, transportar. Jesus transportou quem? Os discípulos. Pastor, quem aqui vai ser arrebatado? Pastor, todo mundo? Não, porque o mundo tem isso como mistério. Jesus vai apartar quem? Os discípulos que andam com ele. Aleluia. São provas irrefutáveis biblicamente. São provas irrefutáveis. Mateus capítulo 24. Olha só, isso aqui também é forte. Mateus capítulo 24. Diz para nós o texto assim, Mateus 24, 40. Diz assim. Então, aqui Jesus falando sobre o seu retorno. Jesus falando sobre a sua volta. Todo o capítulo 24 mostra Jesus dizendo a respeito da sua vinda. Aqui nós temos a vinda de Jesus na parousia. O que é parousia, pastor? Parousia é a segunda vinda, ou o segundo retorno. Isto é parousia. Aqui tem Jesus mostrando que na parousia ele vai vir depois do evento que termina a última semana de Daniel.
Isso é parousia, que ele virá para Israel, livrar Israel. Olha só. E também Jesus está falando sobre paralambanho, que é trazer para próximo, transportar de ambiente, raptar, levar para um lugar. Está aqui. Então olha só, Jesus vai dizer no capítulo 24, verso 40, Jesus vai dizer assim, ó: então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Aqui não é parousia. Parousia é Jesus vem e se revela a todos. Por que Jesus vai vir levar um e deixar outro? Porque é paralambanho, raptos, mover algo, alguma coisa de lugar, transportar. Aqui Jesus está dizendo assim, ó: um vai e o outro fica. Porque um tem revelado o mistério, o outro ainda está oculto o mistério. Um estava vigilante, o outro estava comendo, bebendo e casando. Está entendendo, irmãos? Pastor, nem todo mundo ora, pastor, nem todo mundo lê a Bíblia. Eu posso dizer convicto, irmãos, para uns foi revelado o mistério, para outros ainda continua oculto. Pastor, nossa, pastor, mas pouca gente, né, pastor, que vem no culto de ensino, né, pastor? Pouca gente que gosta de ler a Bíblia, né, pastor? Pouca gente que gosta de orar, né, pastor? Para um foi revelado o mistério, para outro ainda não. Um consegue viver sem, o outro não. Aleluia. Um consegue buscar o Senhor, o outro ainda não. Aleluia. Ó, Jesus usa esse termo de palavra, paralambanho, ó. Depois do verso 41, estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Por quê? Porque no arrebatamento tem que haver vigilância. Na vinda do Senhor, no raptos, paralambanho, tem que ter vigilância, não pode ser multidão, tem que ser discípulo. Não pode ter em mente oculta, tem que ser revelada. Aleluia. Por isso que ele vai dizer no verso 42, vigiai, pois porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Porque se a revelação da segunda vinda, parousia, for para todos, por que haver vigilância? Por que ter revelação para um e para outro não? Olha só, Deus não faz acepção de pessoas, mas as pessoas fazem acepção de Deus. As pessoas optam em deixar Deus em segundo plano, outras optam por ter a primazia em Deus. Ó, então ele está dizendo aqui para nós, vigiai pois, porque não sabeis a hora que há de vir o seu Senhor, porque na parousia será visível a todos. Agora, no raptus, será mistério. Amém? Quer mais? Irmão, a Bíblia tem inúmeras passagens incontáveis dessa revelação. Quer mais? Ó, Lucas 17, que é o mesmo texto. Agora essa revelação agora, ó, Lucas 11, por favor, Lucas 11. Olha o que diz, Lucas 11, 24. Isso aqui é fenomenal, isso aqui. Isso aqui é Lucas 11. Por isso que isso é mistério revelado, irmão, do nosso espírito, convicção dada ao Senhor, na busca, na entrega, na confiança, no amor ao Senhor. Lucas 11, olha só, Lucas 11, 24. Diz assim, aqui Jesus está falando sobre a casa que estava possuída por uma entidade espiritual, e que dessa entidade espiritual há um mais valente, que tira desta casa, o valente manieta ele e toma conta da casa. Mas essa casa, no decorrer do tempo, ela pode estar vazia, ela pode se encontrar vazia.
Aí novamente aquele que estava ocupando, o antigo dono, ele entra na casa. Então olha o que Jesus vai dizer. Ele usa a mesma palavra, paralambanho. Levar, transportar. Mas note que aqui Jesus está falando no sentido espiritual. Por isso que a revelação que é dada àqueles para viver no Senhor, devido à sua busca, à sua entrega, o seu amor ao Senhor, em buscar a Deus. Não estou dizendo em perfeição, irmão, eu estou dizendo em busca, em buscar ao Senhor. Aqui Jesus associa isto também ao mundo espiritual. Porque olha o que ele vai dizer para nós no verso 24, Lucas 11, 24, está dizendo assim: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, e diz: tornarei a minha casa de onde saí, e chegando acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7. Esta palavra levar é paralambanho. Note que o mundo espiritual também é organizadíssimo. E nessa organização também há busca para estar no mesmo ambiente. Por isso que a palavra utilizada para o arrebatamento, rapto, para simbolizar, tirar de lugar e ambiente, se trata do espiritual. Por isso que o mistério revelado se dá na nossa mente. Quando nós assim temos esta revelação, sabemos que um dia isso vai acontecer, nós guardamos a nossa vida para o Senhor, em busca de santificação ao Senhor, em busca de consagração ao Senhor. Quem não tem esse entendimento de que o mundo espiritual é organizado, vive de qualquer maneira. Porque Jesus está falando sobre o espírito que estava sozinho e que ele pega para trazer consigo mais 7. Paralambanho, ou seja, ele tira 7 do ambiente para estar ocupando um outro ambiente. Então denota um sentido espiritual. Aleluia. Ou você imagina que nós vamos ouvir o som da trombeta com esse ouvido de carne? Nós não vamos ouvir o som da trombeta com esse ouvido de carne, nós vamos ouvir com o ouvido espiritual. Ouvido espiritual. Existe uma diferença entre ouvir e escutar. Olha só que interessante. Samuel estava deitado no tabernáculo. Samuel nunca tinha ouvido a voz de Deus. Eli já tinha ouvido a voz de Deus, mas Samuel não. A Bíblia diz que ele estava deitado à sombra do Onipotente. Por quê? Porque ele estava diante do Santo dos Santos. Estava no tabernáculo. Olha só, ele deita. De repente ele ouve assim: Samuel. Irmão, a voz foi tão forte, mas ao mesmo tempo foi tão sensível. Por quê? Porque no espírito Samuel ouviu a voz de Deus, Eli não. Samuel ouviu, Eli não. Samuel levanta correndo, chega para Eli e fala assim: Eli, o senhor me chamou? Não, meu filho, não te chamei não, meu filho. Note, a voz foi tão forte no espírito do menino que o fez levantar da cama, mas não tirou Eli de sua cama. É aqui que é o segredo, irmãos. Existem pessoas que ouvem a Deus, existem pessoas que escutam pessoas. Olha só, ele diz assim: menino, vai lá na sua cama e se porventura te chamar de novo, você diz assim: eis-me aqui. Por que Eli não ouviu a voz de Deus? Porque Eli estava no símbolo de comer, beber e casar. Não estava vigilante. Está entendendo?
Por isso que a trombeta, quando soar, ela não vai soar para o ouvido das pessoas incrédulas que estão ainda tendo o mistério na sua mente, para isso é loucura, mas vai soar no espírito, ouvido espiritual, irmãos. Aleluia. Eli não ouviu a voz de Deus, mas Samuel ouviu. Amém? De forma a tirou o menino do lugar, do ambiente que estava, até o ambiente onde Eli estava. Transportou o menino de lugar. A voz do Senhor transportou o menino de lugar. Está entendendo? Aleluia. Irmãos, olha só que interessante. Jesus, ele vai dizer também, João 14, mudar de ambiente. Ó, estou correndo que eu vou encerrar agora, irmão. Vou encerrar agora. João 14. Diz assim: não se turbe, João 14, 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei. Jesus não vem se apresentar na segunda vinda para livrar. Ele vem para buscar, para levar, para lambanho, levar, trocar de ambiente. Esta é a promessa de Jesus. Levarei para mim mesmo, para que onde estiver estejais vós também. Então, esta palavra é muito forte para nós e nos dá base bíblica para acreditar no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Do perigo que advém sobre todo mundo, do mal que advém sobre todo mundo. O arrebatamento da igreja é algo real. E tem distinção entre o arrebatamento e a segunda vinda. Quer fazer uma distinção em 2 versos, para você entender? Ó, quando nós falamos sobre o arrebatamento em secreto e a segunda vinda, o arrebatamento em secreto é aquele que virá para os discípulos. Agora, a segunda vinda virá para Israel. Olha o testemunho que Zacarias dá na segunda vinda. Zacarias, capítulo 14. Zacarias, capítulo 14. Esta é a segunda vinda que diz o Senhor na boca de Zacarias. Ache Malaquias, volte um livro. Ache Malaquias, volte um livro. Diz assim, 14, 1. Acharam? Diz assim: eis que vem o dia do Senhor. Irmão, que dia é esse? É o dia que o Senhor virá para pelejar a favor de Israel. É conhecido como o dia do Senhor. Então diz assim: eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Agora olha só, olha o dia do Senhor que vai acontecer. E naquele dia estarão seus pés sobre o Carmelo, sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Este é o dia do Armagedon, aonde o nosso Cristo virá, juntamente com a igreja, pelejar ao favor de Israel. Esta é a segunda vinda do nosso Senhor. O dia do Senhor,
o dia do juízo do Senhor que virá sobre o anticristo, o falso profeta, a besta e Satanás. Então esse texto mostra para nós que a segunda vinda será distinta da vinda do Senhor no arrebatamento da igreja. Até porque o advento depois do arrebatamento da igreja é o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, que é o que nós vamos começar a falar. A semana que vem eu vou falar sobre o que vai acontecer com a igreja enquanto este mundo estiver vivendo o caos, e o que vai acontecer nesse mundo. Esta daqui é a segunda vinda de Jesus no final da última semana de Daniel, que virá o Senhor pelejar a favor de Israel, aonde ele vai estar entrincheirado, aonde ele vai estar rodeado das nações, todo olho vai ver Jesus pisando no Monte das Oliveiras, se fendendo aquela rocha. Irmão, não constrói-se nada no Monte das Oliveiras e nem nas suas redondezas, porque tem um lençol freático no Monte das Oliveiras. Ai meu Deus, isso não está por acaso, meu Deus do céu. Nosso Senhor vai pisar com a planta dos pés, irmão. No arrebatamento da igreja, a igreja vai encontrar com o Senhor nas nuvens. Na segunda vinda, ele vai pisar na terra. E vai se abrir uma fonte no Monte das Oliveiras. Aleluia. Olha só. Olha o que Zacarias vai dizer, irmãos, como Israel vai reconhecer esse Cristo. Preste atenção na profecia do capítulo 13. Volte um capítulo. Capítulo 13, verso 6. Olha o que Zacarias profetiza. E se alguém lhe disser, primeiro, verso 5, mas dirão, não sou profeta, sou lavrador de terra, porque tenho sido servo desde a minha mocidade. Isso é Jesus. E se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele, são as feridas com que fui ferido em casa de meus amigos. Quando Jesus pisar no Monte das Oliveiras, vai se fender uma rocha. Aí vão perguntar assim, quem é esse? Que sinais são essas nas suas mãos? Estes sinais foram as feridas com que eu fui ferido na casa de meus amigos. Por isso que Jesus disse para Tomé, olha a figura de Israel, irmão. A figura de Israel, a tipologia de Israel no meio dos discípulos. Tomé. Os discípulos dizem assim para Tomé, Tomé, Jesus está vivo, Ele está no meio de nós. Tomé vai dizer assim, eu só acredito se eu colocar as mãos nas suas feridas. Jesus vem para o culto, só para Tomé. Jesus vem para Tomé e fala assim, Tomé, bota a mão aqui. Bota a mão aqui, Tomé. Irmão, Tomé é o tipo do Israel que naquele grande dia vai dizer, que feridas são essas nas suas mãos? Essas feridas, fui ferido aqui, na casa de meus amigos. Olha só, irmão, isso é segunda vinda, porque o rapto será para a igreja, o arrebatamento. Vamos terminar num texto do arrebatamento, 1 Tessalonicenses, e nós vamos embora para casa. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Verso 13. Irmãos, não quero, porém, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo. Olha só, alarido. O que essa palavra alarido, irmão, é o som da trombeta. Porque não sei se você sabe, ao soar da trombeta, existem tipos de som. Quando se convoca a nação para determinadas festas e para alguma convocação, tem um som.
Que alarido é esse? Alarido é um som estridente. Tem algumas traduções que vai dizer um som estridente, que na realidade é uma corneta soando forte, sem parar. Ela dá um alarido ininterrupto. Aí o Senhor está dizendo assim: descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém? A nossa esperança é o arrebatamento da igreja. A nossa esperança é a vinda do nosso Senhor para a igreja, que há de livrar a igreja de todos os males que vai tocar essa terra. Amém? Então, a semana que vem, se Jesus não voltar, eu vou falar sobre o advento na eternidade e a tribulação aqui nessa terra. Pode ser que a tribulação, irmãos, desse período de 7 anos, nós passemos um pouquinho de uma semana. Amém? Porque o que vai acontecer nesse mundo é terrível. Terrível. Amém? Em nome de Jesus, não perca, venha. E venha de uma forma assim, pedir ao Senhor: Senhor, fale comigo de forma a me ajudar a aumentar o temor. Amém? Que o Senhor nos ajude. Em nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé, irmãos, por favor. O que nos aguarda, o que nos espera é muito glorioso. O que nos espera é glorioso demais. E eu sei que a nossa viva esperança é um dia estarmos com o Senhor. Essa é a minha viva esperança. Por isso que eu caminho a cada dia lutando contra mim mesmo. O meu maior inimigo não é o diabo, o meu maior inimigo sou eu mesmo. Eu tenho capacidade de sair da presença de Deus ou me tirar da presença de Deus. E eu sei que se o Senhor nos ajudar, nós vamos conseguir a cada dia desfrutar do que o Senhor é. Amém? Desfrutar do que o Senhor é. Feche os olhos. Senhor, nós participamos destes 2 cultos, Senhor, de ensino da Tua Palavra. A semana passada e essa semana, que o Senhor nos ensinou o valor, ó Pai querido, do arrebatamento, o sentido do arrebatamento, o mistério revelado do arrebatamento da igreja. E o Senhor mostrou a nós, Pai, de uma forma tão simples, mas também de uma forma tão objetiva. Eu sei, ó Deus, que todas as coisas do passado traz para nós uma definição do que vai acontecer no futuro, Senhor, hoje de uma forma mais exata, de uma forma mais concreta, de algo mais real, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu sei que a Tua palavra, Senhor, muitas vezes ela oculta o entendimento, Senhor, mas o Senhor, nesses momentos de meditação, ela se revela a nós, e ela se revelou a nós de uma forma tão simples, Senhor, que nós conseguimos compreender o entendimento, Senhor, tão pequenino, conseguimos compreender que a vinda de nosso Senhor Jesus está por acontecer. Ajuda-nos a estar vigilantes, Senhor. Ajude-nos a vigiar, Senhor. Ajude-nos a amar ao Senhor, ó Deus, de forma a nós não vivermos numa vida pecaminosa, caída, mas vivemos no Senhor, Pai. Nós nunca vamos conhecer o Senhor se o Senhor não se revelar. Senhor, se o Senhor não revelar o céu, a terra continua tendo efeito nas nossas vidas. Se o Senhor não revelar a sua glória, nós conseguimos viver uma glória terrena, Senhor. Se o Senhor não revelar, ó Pai querido, quem o Senhor é, o mundo revela o que Ele tem para nós, Senhor. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, que este mistério, Senhor, possa ser revelado a cada um de Teus filhos, de forma a nós sermos apaixonados pelo Senhor, a nós amarmos ao Senhor, a nós não entupiarmos em 2 pensamentos, a nós nos amarmos, ó Pai querido, e sermos amados do Senhor. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus,
Se revela para a tua igreja, se revela para teu povo, Senhor. Se revela, Senhor, em nome de Jesus. Revela, Senhor, para todos, meu Pai. Revela-se, Senhor, para nós. Revela, meu Deus, de forma que nós venhamos a viver para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-nos a viver para o Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Jesus, confirma esta palavra em nossos corações e que haja temor, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda-nos, fortalece-nos, dá entendimento, não nos deixe ser vencidos pelo engano, Senhor, mas que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, viver no Senhor, viver no Senhor, viver no Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fique conosco, é o que nós pedimos, te agradecemos, amém? Graças a Deus, que Deus nos abençoe e que venha a semana que vem, se Jesus não voltar, para mais uma porção da palavra do Senhor, amém? Aguardar o Senhor, quem sabe pode ser hoje, irmão, que a trombeta soará. Quem sabe pode ser hoje que a trombeta vai soar, ou se nós partirmos para o Senhor, amém? Nós podemos a qualquer momento partir e ser dado nos números dos mortos, mas ter a esperança de que ressuscitaremos com o Senhor, aleluia. Se nós nos contarmos com os mortos, partindo antes da volta, temos uma viva esperança revelada, que estaremos com o Senhor, amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça em nome de Jesus, que a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo fique com a igreja não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Está terminado em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos.